Então, eu convido vocês para que deem likes aqui, comentem, muito importante, os comentários para dar feedback, retorno e acrescentarem na reflexão do Evangelho. Também compartilhem, por gentileza, este vídeo e outros que acharem interessantes. Há muitos aqui no canal Cartas Proféticas e também aqui no canal Espiritualidade Revolucionária no YouTube e também no Facebook. E deem likes, porque isso possibilita movimentação por dentro do YouTube e do Facebook. Do Evangelho para este domingo 26 de junho de 2022. O Evangelho é este para o dia 26 de junho, domingo, 13º domingo do tempo comum, Evangelho de Lucas 9, 51 a 62, que nós leremos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém da estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Até aqui a leitura do Evangelho. Este Evangelho se inscreve no contexto do trecho que lemos para o domingo passado, sobre o qual refletimos. Lá vimos que São Lucas lança mãos de uma figura do Velho Testamento, não que o Velho Testamento previsse qualquer coisa com referência a Jesus. Não, o Velho Testamento não tem nenhuma pista, não tem nenhum indicativo, não espera Jesus tal qual este que é retratado aqui pelo Evangelho de São Lucas. Mas o evangelista toma a figura do servo sofredor do capítulo 53 do profeta
Isaías, como identificamos na reflexão do Evangelho do domingo passado, para dizer com quem se assemelhava Jesus, como um sofredor chagado pelos esbofeteamentos, pelos maus tratos, pelas torturas, e depois assassinado e morto entre os mais desprezados e desprezíveis da sociedade. Vimos no Evangelho do domingo passado que também Jesus disse que cada um que o seguisse tomasse a sua cruz. E a cruz que cada um deveria tomar era aquela que pairava por sobre a humanidade, por sobre a sociedade, particularmente naquele contexto sofrido, conflitivo, sangrento da Palestina, da Galileia, já no tempo de Jesus. Com muitas hostilizações, com muitas mortes, com muitas patadas de cavalo por parte das legiões romanas, por muitas espadas atravessando crianças, mulheres, com incêndios do Templo de Jerusalém, a barbárie se soltou na Palestina. E nesse ambiente, a cruz, então, era um conceito de permanente perseguição, principalmente daqueles que se opunham a este modelo opressor de destruir as relações na sociedade. Esta era a cruz. E ela pairava sobre cada um, em forma de perseguição, de ameaças, de medo, de intimidação, de encolhimento, de achatamento dos sonhos das pessoas. Tanto que, embora São Lucas não mencione, mas ele pesquisou em São Marcos e usou esta fonte, chamada fonte Q, como pesquisa para o seu evangelho, e ele tomou conhecimento de que lá naquele evangelho escrito, narrado por São Marcos, isso teria acontecido em Cesareia, num lugar de descanso, de repouso, de bacanais dos Césares e os altos funcionários do Império Romano. E lá, então, Jesus experimentou o medo de Pedro. E que não era só de Pedro, era um medo que perpassava a toda a realidade comunitária do coletivo de Jesus, do seu grupo de discípulos. Todos tinham muito medo desse sofrimento que esperava Jesus em Jerusalém, porque era a cruz que pairava como ameaça constante sobre ele, sobre seus discípulos e sobre todos os que viviam na Palestina. Agora, nesse evangelho, se retoma um pouco mais do significado do discipulado, com todos os percalços que se encontram aqui nesta marcha de Jesus que decidiu ir a Jerusalém, viajar a Jerusalém para o confronto final que redundaria na sua morte, e ele, segundo os evangelhos, e aqui em particular este, tinha consciência de que isso aconteceria. Discipulado. Neste evangelho, então, o discipulado ainda é mais claro como aquele processo, aquele engajamento, aquele compromisso, aquela entrega do anúncio do reino de Deus. E a palavra reino aqui é uma palavra tirada do contexto político, porque era conhecida por se tratar de muitos reinos. Reino de César, reino da Babilônia, reino dos faraós, o reino do Messias esperado, o reino de Davi. Então, agora vinha um outro reino que deveria ser anunciado pelos discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus.
Quer dizer, uma outra proposta diversa de todas as outras. A palavra discipulado é muito intensa. Lucas a conhecia muito bem. Lucas era grego. E ele conhecia na tradição grega, na cultura grega, entre os filósofos gregos, que discípulo era aquele que seguia um determinado filósofo, mas não só como aluno, como aprendiz, mas assumindo o projeto inteiro proposto pelo filósofo. Quem era aristotélico era discípulo engajado com a proposta de Aristóteles, que se opunha a tudo o que viera antes, inclusive os mitos e aspectos da religiosidade da natureza e pagã. Quem era discípulo de Platão, a mesma coisa. Adotava todo um projeto utópico, um projeto ideal de uma sociedade sem injustiças. Se engajava nesse projeto. Discípulo não era só aprendiz, mas era um aprendiz que se engajava numa proposta, num projeto que tomava a vida do discípulo. E assim todos os outros, Demócrito e todos os outros discípulos que tinham, todos os outros filósofos que tinham projetos diferenciados uns dos outros, causando inclusive muitas tensões e brigas entre eles na sociedade grega, sociedade ateniense. Mas aqui, o discipulado de Jesus é muito mais do que isso. Não despreza esta experiência do aprendizado, não despreza o conteúdo do abraçar o projeto, mas inclui necessariamente uma nova visão de mundo, uma visão do reino que é justo. Portanto, os discípulos de Jesus, os que seguiriam a Jesus, os que seguiam a Jesus, tinham que romper com tudo o que fazia as suas mentes, o que produzia suas ideias, o que produzia seus comportamentos, o que produzia medo, o que produzia desprezo, o que produzia encolhimento, o que produzia sensação de diminuição neles. Era um outro projeto que os enchia de ousadia, que os enchia de disposição de ser discípulo de Jesus, como vimos no domingo passado, de agarrar a cruz e não lamentá-la, agarrar a cruz e não chorá-la, agarrar a cruz e não se queixar de que ela está aí, é preciso enfrentá-la sem lamúrias, sem tristezas episódicas, enfrentar a cruz até derrotá-la. Isto é, tudo aquilo que esmaga o ser humano, tudo aquilo que ameaça de morte o ser humano, tudo o que mata o ser humano deve ser enfrentado como cruz. E o discípulo de Jesus, os discípulos de Jesus, as discípulas de Jesus, então se comprometem com esse novo projeto que enfrenta a cruz, que enfrenta o mal, que enfrenta a opressão, que enfrenta a injustiça, que enfrenta a crueldade, que enfrenta a maldade que se faz às pessoas contra as pessoas. Isto é ser discípulo de Jesus. E há alguns obstáculos que precisam ser vencidos nesse discipulado que são muito comuns e tomados assim como coisa normal na sociedade, que são desculpas, que, na verdade, são ideologias que ocupam as mentes das pessoas e travam o seu compromisso com esse projeto de Jesus, com essa proposta de reino que Jesus vem trazer, que é um reino completamente diferenciado e até contra todos os outros reinos que oprimem, como, por exemplo, no tempo dele, o Império Romano, o Império de César, o massacre que representava o Império Romano, o Império de César, que não poderia jamais significar o próprio reino que Jesus trazia. Tanto que ele se negou a adotar a prática desse reino quando
um vilarejo, um povoado samaritano não aceitou que ele passasse por lá porque havia uma rixa entre samaritanos e judeus de Jerusalém que há séculos não se entendiam. Um não gostava do outro, mas um odiava profundamente o outro. Os discípulos, Tiago e João, encharcados por esse ambiente de ódio, perguntam a Jesus se não deveria se pedir fogo do céu sobre os samaritanos. Esta é a ideologia da raiva, do ódio, é a ideologia do dente por dente, olho por olho, é a ideologia do massacre. Essa é a ideologia daquele que diz, que pensa, me faz o mal, eu te faço muito mais do que me fazes, o que pensas me fazer. Ora, essa não pode ser a ideologia, né, que é comum, que é aceita como normal, adotada pelos discípulos e discípulas de Jesus. Há que haver uma ruptura com esta ideologia da violência, do aviltamento, da vingança, do ódio que domina o ser humano, não somente internamente, mas nas suas paixões armadas uns contra os outros. E depois Jesus se encontrou com outros, disseram que queriam seguir Jesus. Mas querer nem sempre é poder. Desejar nem sempre é realizar. Desejar nem sempre é alcançar. Desejar nem sempre é praticar. Então, Jesus teve que enfrentar alguns problemas, como, por exemplo, aquele que disse: tá bem, mestre, eu te sigo, mas primeiro eu tenho que sepultar o meu pai. Um outro problema que existe na sociedade, o problema da morte, o problema constante desse costume com a morte, que é preciso até celebrá-la, é preciso fazer uma despedida, ainda aplaudindo a morte de um pai, de um ente querido, porque há um costume, há um acostumar-se com a morte, com a sociedade que foi totalmente atingida pela morte. Então, por isso, Jesus disse: deixe os mortos sepultarem seus próprios mortos. Quer dizer, os discípulos não têm que se envolver com a morte, com a causa da morte somente, mas têm que se envolver com o reino que modifica esse estado de coisas, que transforma esta realidade e impede a celebração da morte, o culto à morte, a cultura do aplauso à morte. Este, quem se abraça à morte não consegue se abraçar à vida proposta por Jesus, vida abundante, como ele disse em São João 10:10, vida abundante. Aqui, para seguir a cruz, para agarrar a cruz, para ser discípulo de Jesus, não pode haver um abraço no Jesus que enfrenta a cruz e um abraço na morte que corrói tudo. Um outro discípulo disse que tinha que, afinal, cuidar dos bois. É o problema do trabalho, o trabalho que vicia, o trabalho que torna as pessoas peças de uma máquina em funcionamento permanente, sem questionamento, sem reflexibilidade, sem espiritualidade, sem valor humano, mas é preciso fazer, fazer, trabalhar, 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 sem parar. Então, quem se compromete com as coisas do modo como funcionam tem dificuldade de ser discípulo de Jesus. Não pode ser discípulo de Jesus. Não abre espaço para o discipulado de Jesus, que é a proposta de mudança nesse estado de coisas que aniquila as pessoas e as reduz a simples peças do trabalho escravo, do trabalho exaustivo, do trabalho sem prazer, do trabalho sem criação, do trabalho sem realização em favor da distribuição dos frutos da terra
e do trabalho entre todos. E, finalmente, Jesus se depara com outra dificuldade que, que é um outro que se dispôs a seguir Jesus, mas queria se despedir da família. Ele queria despedidas, ele queria festa de despedidas, ele queria dizer que seguiria Jesus como essas coisas comuns na sociedade que não levam a nada, de pessoas que vivem de festas e de diversões, de cervejadas, de churrascos, sem sentido, sem conteúdo, sem projeto, sem proposta, tudo muito vazio. Um outro dia eu comentei num programa aqui no canal que quando eu dava aula, né, em tempo que antes da pandemia, que vinha às sextas-feiras da faculdade, eu me impressionava com os bares, restaurantes lotados de pessoas, muito alegres, aparentemente muito felizes. O país pegando fogo, o país afundando, mas as pessoas aparentemente felizes com os carros contornando os bares, contornando as ruas, buzinando com som em alta em altos decibéis, perturbando a paz da vizinhança. Muita festa, muito ruído, enquanto a desgraça marcha célere no seu processo destrutivo, se despedir de familiares. Oi, tudo bem? E um oi com uma pergunta que não tem o menor interesse em saber se realmente a pessoa está bem e se não está bem, o que se pode fazer para ajudá-la, para levantá-la, para resgatá-la, para dignificá-la. Não, não. Não é uma pergunta retórica absolutamente vazia e sem sentido. Então, Jesus disse a esse tipo de festeiro: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Quem põe a mão para revolver a terra, para lançar as sementes do reino, para germinar o reino, para construir uma nova sociedade. Mas olha para trás e saúda um, e saúda outro, e bebe aqui, bebe ali, faz isso, faz aquilo. Não é apto para o discipulado. Então, a proposta desse evangelho é radical e se contrapõe, se contradiz fortemente com a religiosidade senso comum, a religiosidade dominante. As pessoas que superlotam as igrejas, louvam, cantam, acreditam em curas, dão dízimos, mas parece e não parece. Não se comprometem com o Jesus aqui proposto por São Lucas, que quer a ação do reino que transforma esta realidade cruel que aí está. E não para ficar de alaridos, se reunindo dentro de templo, agarrado ao altar, como se Deus fosse um prisioneiro de altar e de ritos. É se contentar com a festa, ou se agarrar o arado e olhar para trás, ou se acostumar com o cheiro da morte e agendar a vida com funerárias, com velórios, sem nada mudar aqui.
creio que o discipulado de Jesus não é a mesma coisa que dizer eu sou cristão e pronto. Eu sou batizado e pronto. Discipulado daqueles que seguem Jesus, que abraçam o reino, é algo tão profundo, tão radical, que faz as pessoas se transformarem profundamente em transformadoras do mundo. E em certas situações, o discipulado se reveste de significados absolutamente extremos. E eu darei exemplos. Nesse momento sombrio do Brasil e do mundo, nós temos que perguntar o que é ser discípulo de Jesus e anunciar o reino nessas circunstâncias. Quando há pastores que são presos porque roubam. E daqui a pouco nós teremos padres também presos porque roubam. Roubam no Ministério da Saúde, roubam no Ministério da Educação. Aplaude presidente demoníaco. Como ser discípulo de Jesus numa circunstância dessas? Discípulo de Jesus pode fazer isso? Não, não pode. Discípulo de Jesus é isso? Não, não é isso. E aí eu me lembro de um grande santo homem, teólogo, que com 21 anos terminou seu doutorado e se tornou um teólogo de referência na Europa, um teólogo protestante. Dietrich Bonhoeffer. Que se tornou um testemunho, porque ele, embora filho de um neurologista e psiquiatra, que não tinha Jesus no seu horizonte, mas esse jovem passou a se interessar por Jesus e passou a se interessar de maneira muito mais profunda do que costumeiramente. Se sentiu chamado para o ministério e se entregou ao ministério. Era professor e pastor de uma comunidade. O nazismo desenfreado a matar judeus, a matar cidadãos e cidadãs que lutavam por uma sociedade nova. E o nazismo decidiu listar a juventude do sexo masculino, juventude protestante, juventude luterana, como soldados nazistas. Dietrich se opôs a isso. Ele disse que não podia calar diante disso. Ele disse que os discípulos de Jesus, e ele trabalhava a questão do discipulado, os discípulos de Jesus não poderiam aceitar isso. Ele chegou até a cunhar algumas frases absolutamente estremecedoras. Uma delas é de que silenciar diante do mal é fazer o mal. Não falar quando o mal existe é falar o mal. E ele dizia que ser discípulo de Jesus é um encantamento tão grande para o Jesus humano, tão humano quanto ele, tão humano quanto eu, ele dizia. Que era preciso segui-lo de verdade. Tão entregue a esse processo, a esse compromisso, a esse discipulado, carregado de cruz e de sofrimento, com a juventude toda sendo engolida pelo nazismo, que ele também foi preso. Passou anos na prisão sem nunca se desanimar, sem nunca lamuriar com o peso da cruz.
nem mesmo com os compromissos do discipulado. Apaixonado por uma jovem de 18 anos com quem casaria logo saindo da prisão. Foi acusado de participar de um complô para matar Adolf Hitler e enforcado em 1945, dias antes de terminar a Segunda Guerra Mundial. Deixou um exemplo de discipulado. Porque ser discípulo de Jesus é se colocar um caminho real, humano, radical, para a mudança deste mundo, mudança desta sociedade. Não tomar como normal as pessoas dizerem que seguem Jesus, mas também aplaudem o fake news, aplaudem a mentira, aplaudem o ódio, odeiam. Ser discípulo de Jesus não é ter nenhuma relação com isso, mas é enfrentar tudo isso para mudar o mundo. Mudar o mundo de maneira absolutamente radical, para que o mundo seja um lugar querido por Deus, com a felicidade real de seus filhos e filhas. Seja o espaço de construção do próprio reino que não convive com essas coisas, que não se cala quando o mal se pronuncia, não silencia diante do ódio, mas profeticamente denuncia para seguir o reino sem olhar para trás, sem perder tempo com diversões fúteis, sem participar do velório de uma sociedade que conhece a morte e produz a morte. Ser discípulo de Jesus é não só ser contra tudo isso, mas é avançar em relação a tudo isso para que aí Jesus realize o seu reino. Por isso, meu irmão e minha irmã, discípulo e discípula de Jesus, eu invoco sobre vós a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e peço sobre vós a força para carregardes a cruz de tal maneira que não vos deixeis vencer pelo mal, mas venceis o mal com o bem dos discípulos e discípulas de Jesus.